Brasil chega a 15 milhões de casos de Covid registrados, com mortes e diagnósticos apontando estabilidade. País contabiliza 417.176 e 15.009.023 casos, segundo o balanço do Consórcio de Veículos de Imprensa com informações das Secretarias de Saúde. Foram 2.531 mortes contabilizadas em 24 horas. O Brasil passou a marca de 15 milhões de casos de Covid contabilizados e registrou 2.531 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando nesta quinta-feira 176 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 2.251, em comparação à média de 14 dias atrás. A variação foi de menos 10%, indicando tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes do vírus. Os números estão no novo levantamento do Consórcio de Veículos de Imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 20 horas desta quinta. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. Essa é a menor média móvel de mortes registrada desde 20 de março, quando ela estava em 2.234, e em plena ascensão naquele momento. O ritmo atual, na faixa da estabilidade, mesmo quando em queda não ficou abaixo de menos 20% nas últimas semanas, é pouco se comparado ao ritmo de crescimento que a curva apresentou em março, com altas que passaram de mais 50%. 2 estados apresentam tendência de alta nas mortes, PR e C. O país completa agora 51 dias seguidos com a média móvel de óbitos acima dos 2.000 mortos por dia. Já são 106 dias no Brasil com a média móvel de mortes acima da marca de 1.000. Veja a sequência da última semana na média móvel. Em casos confirmados, desde o começo da pandemia 15.009.023 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 72.559 desses confirmados no último dia. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 59.448 novos diagnósticos por dia, e isso representa uma variação de mais 3% em relação aos casos registrados em 2 semanas, o que indica a tendência de estabilidade nos diagnósticos. Sem queda significativa tanto em casos quanto em mortes, o país começa a observar a formação de um platô perigoso nas 2 curvas, com os números se mantendo ainda muito altos. Essa comparação leva em conta a média de mortes nos últimos 7 dias até a publicação deste balanço em relação à média registrada 2 semanas atrás. Entenda os critérios usados pelo G1 para analisar as tendências da pandemia. Vale ressaltar que há estados em que o baixo número médio de óbitos pode levar a grandes variações percentuais. Os dados de médias móveis são, em geral, em números decimais e arredondados para facilitar a apresentação dos dados. Balanço da vacinação contra a Covid-19 desta quinta-feira, 6, aponta que 34.220.432 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, segundo dados divulgados até às 20 horas. O número representa 16,16% da população brasileira. A segunda dose já foi aplicada em 17.335.070 pessoas, 8,19% da população do país, em todos os estados e no Distrito Federal. No total, 51.555.502 doses foram aplicadas em todo o país. Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste. Os dados sobre casos e mortes de coronavírus no Brasil foram obtidos após uma parceria inédita entre G1, O Globo, Extra, o Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo e UOL, que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal. Saiba mais.